Seguindo o nosso curso de gestão ambiental no contexto amazônico, hoje nós vamos tratar de e também no conjunto de aulas que faz parte a introdução à Amazônia, nós vamos tratar das dimensões amazônicas, né? A última aula foi sobre os falsos mitos sobre a Amazônia. Nesse conjunto de itens, dimensões amazônicas, a gente selecionou 4 questões básicas. O que são as florestas tropicais no globo, a Amazônia, como uma das florestas tropicais, e a questão da geografia política, uma série de conceitos que é importante esclarecer. Novamente, eu recorro ao Mário de Andrade, que é esse grande escritor do modernismo, que inclusive esteve na Amazônia. Tem um livro muito divertido chamado Turista Aprendiz, que ele vem no final da década de 1920, vê já a Amazônia, que a borracha já deu tudo errado, mas ele encontra ainda uma Amazônia muito idílica, ele faz umas observações muito interessantes, vale a pena ler o Mário de Andrade. E ele fala o seguinte: é uma dessas grandezas tão grandiosas que ultrapassam as percepções do homem. Lembrar que ele chegou de navio, né, pela costa brasileira, e fez todo um percurso até o Acre, até Rondônia, Acre, de barco. Então, novamente eu recorro aí ao Vieira, esse grande orador da língua portuguesa, que num sermão da Epifania, fala sobre as dimensões, né? Não nos podemos sustentar de outra sorte, senão com a carne e o sangue dos miseráveis índios. Então, eles são os que comem gente, nós somos os que íamos comer a eles. Então, o Vieira, ele realmente nos provoca o tempo inteiro com seus discursos, com suas sermões que eram feitos em igrejas ou mandados por escrito, né? E também nos provoca a olhar a Amazônia de uma forma diferente. Então, começando a falar sobre as florestas tropicais. O que define uma floresta tropical? Primeiro está entre os trópicos, né? O trópico de Capricórnio e Câncer. Nós vamos ver o mapa logo sobre isso. E depois, algumas características que são comuns. A imensa maioria está em baixa altitude, né? Há uma baixa variação da temperatura média, né, entre o verão e o inverno. Por exemplo, aqui em Belém, na região de Belém, a média das máximas das mínimas e a média das máximas das máximas, elas são próximas, ficam entre 22 e 27, quer dizer, não há uma mudança tão radical quanto em áreas secas. Se a gente for para o deserto, a gente pode passar de uma temperatura negativa para 30 e tantos, até 40 graus dentro de um dia. Isso não ocorre em função da umidade, isso é uma característica da floresta tropical. Há uma questão também de insolação, da quantidade de horas de sol, né? Então, a diferença entre os dias mais curtos e os dias mais longos é relativamente pequena, mesmo que a posição do Sol, né, perante o centro do globo, a área equatorial, né, a linha do Equador, ela pouco se altera, né, e isso dá para ver, quem mora na região tem isso muito claro. Tem também uma quantidade de chuva mínima, e essas chuvas estão distribuídas razoavelmente no ano, ainda que tem um período claro de seca e outro de chuva, inverno e verão. Inverno, na verdade, é um período úmido, né? Não quer dizer da temperatura, é um linguajar regional. Eles são razoavelmente distribuídos comparados com outras regiões, né? E a umidade é relativamente alta o ano inteiro. Claro que há regiões bem mais secas dentro da Amazônia, outras muito mais úmidas, mas, de maneira geral, né, essa é uma questão importante. Então, esse é um mapa da NASA sobre a cobertura vegetal de uma maneira geral, e as florestas tropicais, a gente pode olhar pelo cursor, então nessa faixa equatorial, essa faixa verde, né? E os trópicos, lembrando que os trópicos passam em São Paulo e aqui mais acima no sul dos Estados Unidos. Então as florestas tropicais no globo tem uma coisa muito importante. No século XV,
mais ou menos, quando começou-se a pensar a questão das florestas, né? E se descobriram, na verdade, os europeus descobriram as florestas, não que elas foram descobertas, né? Descobriram que elas existiam, né? Estimava-se 12% da superfície terrestre, da parte de terra, né, da superfície terrestre, com florestas tropicais. Cerca de 16, 18 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a umas 2 vezes o Brasil. Hoje, essa área é praticamente a metade. Hoje, a gente tem menos de 1 bilhão de hectares, né? Nós temos cerca de 960, 950 milhões de hectares, que equivalem a 9,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior que o Brasil, né? Com florestas tropicais. Equivale aí a 7, 8% da superfície terrestre. Houve uma diminuição bastante grande, né? Só que o grave desse processo é que essa diminuição ocorreu praticamente nos últimos 60, 70 anos, após a Segunda Guerra Mundial. E tem várias razões disso, tanto o aumento, explosão populacional, demandando recursos, né? Mas também tecnologia capaz de converter uma floresta em pasto em pouquíssimo tempo, né? Enquanto tem até cientistas que falavam que tem, assim como se mede antes de Cristo e depois de Cristo, um dos cientistas colocou que antes da motosserra e depois da motosserra. Então, a capacidade de conversão também justifica essa aceleração também. Na América Latina, né, nós temos aí cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta, né, e uma pequena parte onde diminuiu muito foi no Sudeste Asiático, na Oceania, principalmente no Sudeste Asiático, e também na África houve uma diminuição significativa e as florestas lá eram menores, tinham cerca de 1,4 milhões de quilômetros quadrados. O importante é que nós temos mais de quase 90 países, 89 países, que têm florestas tropicais. Então, isso é muito interessante num sistema da ONU, que são 200 países, praticamente quase que metade possuem florestas tropicais. Isso é um fato que a gente esquece. O Brasil é o campeão disso, né? É o campeão de florestas tropicais do mundo, né? E a Amazônia, o Brasil não possui apenas a Amazônia como floresta tropical, a Mata Atlântica era uma floresta tropical, ainda é, apesar de ter perdido 92% do seu território. Eu trabalhei muito com a SOS Mata Atlântica e, naquele momento, ninguém sabia que existia Mata Atlântica. Essa palavra foi, não digo inventada, porque os cientistas já haviam feito isso, mas ela foi divulgada a partir desse momento, dessa grande campanha que a SOS Mata Atlântica fez. Então, na verdade, a gente está descobrindo várias questões, né? O mundo está descobrindo que a Amazônia não pertence apenas ao Brasil, o que são florestas tropicais, esse é um conceito pouco arraigado, inclusive o brasileiro tem pouca noção do que é uma floresta tropical, a sua importância. Ele tem noções sobre a Mata Atlântica, sobre a Amazônia, mas a gente precisa entender a Amazônia, o bioma Amazônia, né? E o bioma Mata Atlântica dentro desse contexto de florestas tropicais. E assim, o Brasil possui cerca de 40%, né, dessas florestas tropicais e a gente tem uma importância que não dá para deixar de observar. Então, a Amazônia, ela primeiro tem uma importância dentro da América do Sul, que ela é o maior bioma dentro da América do Sul, e na América do Sul apenas Argentina, Uruguai e Chile não participam, não têm territórios no bioma. Depois, se a gente olhar o contexto da América Latina, ou seja, das Américas, né, a floresta tropical, 90% das florestas tropicais estão na Amazônia. O restante em florestas no Caribe, na parte continental da América Central, na Mata Atlântica, e é isso. A Amazônia, o bioma Amazônia também é chamado de domínio ecológico amazônico, e tem muita gente que se refere mais da geografia política, né, como Amazônia continental, no sentido de que não é só está se tratando somente do Brasil, a gente vai empregar bastante esse termo aqui, né?
E se a gente olhar a Amazônia, o bioma, ele representa cerca de 4% da superfície terrestre do globo na parte terrestre, né? E em termos de superfície da América do Sul, eu esqueci de comentar, ele representa metade da América do Sul. Isso é um fato importante. Depois eu vou compartilhar alguns links da NASA, do IBGE, para a gente olhar um pouco, inclusive muitos mapas que eu utilizo aqui vêm desses sites oficiais. Tem sites que são muito difíceis de encontrar. O da NASA é bem acessível, o do IBGE é difícil, o do INPE é bastante difícil, então eu sugiro que vocês utilizem o Map Biomas, que é uma ferramenta recente, de um conjunto de ONGs bastante, e o RAISG, que eu comentei, que são mapas que discutem várias questões, que nós vamos voltar às diversas questões, da questão de terras indígenas, a questão da mineração, do garimpo, que estão extintos aí, a questão de fogo. Então, eu acho que a gente tem que olhar os mapas que são bastante amigáveis para esse contexto nosso. Quando a gente fala do bioma Amazônia, a gente está falando de algo em torno de 630 milhões de hectares. Esta superfície se refere à área total, incluindo a área que foi antropizada, ou seja, que foi modificada pelo homem, né? Então, se a gente for à superfície não alterada, e esse conceito de alterado pode variar bastante, em função de capoeira, matas em regeneração, enfim, uma série de contextos, esses números podem variar bastante dependendo aí da pesquisa, né? E lembrando também que o primeiro cientista que olhou as florestas tropicais, né, de uma maneira assim mais global foi o Humboldt, né, que esteve nas florestas tropicais da área na época da coroa espanhola. Ele esteve na Amazônia em 1790 e poucos até 1800. Ele foi proibido por Portugal de entrar no país. Ele vinha ali pelo canal de Cassiquiare, que liga as duas bacias, né, do Orinoco e do Rio Negro, que faz parte da bacia amazônica, né? Mas ele conseguiu conceber esse conceito de floresta tropical que ele chamava de Ileia. Inclusive, Ileia é um termo grego que quer dizer a zona das selvas, né? Então, a gente às vezes se refere, muitos escritores, meados do século passado, adoravam falar da Ileia, e são palavras recorrentes ainda hoje, né? Mais poéticas e perderam um sentido mais científico, mas foi a base da primeira organização dos sistemas que viraram hoje os biomas, né? A gente analisar esse mapa da Raisg é muito importante, porque a gente está vendo que até os Andes, se a gente olhar na parte esquerda aqui, até o meio dos Andes. Por quê? Porque, na verdade, os rios demandam a bacia amazônica, né? E por isso ele vai até o meio dos Andes, né? No Brasil, ele encontra ao sul o bioma do Pantanal e também o bioma do Cerrado, é o principal. Aqui nós estamos vendo um olhar também da geografia política, porque ele inclui metade do estado do Maranhão, inclui a parte do estado do Mato Grosso que tem Cerrado. Então, é uma visão que é o que foi definido pela Amazônia Legal, que é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que inclui no Brasil, especificamente, a Amazônia Legal é só para o território brasileiro, inclui outros biomas, inclusive o bioma costeiro e marinho é um outro bioma, apesar de manguezal ser tratado como floresta de mangue. Mas é um mapa muito interessante para ver a dimensão do bioma no contexto da América do Sul. Essa imagem é feita pela NASA, né, já olha a altura da vegetação, então a gente já enxerga aqui à direita o desmatamento, a Transamazônica, claramente, o Nordeste paraense totalmente destruído, a região mais afetada da Amazônia, onde mais de 75% da sua cobertura florestal original foi significativamente alterada, né? Então, ele enxerga a altura das árvores
e não dá para ver onde estão os maciços florestais de maior altura. É um belíssimo mapa, né? Obviamente ele foi tratado a partir de centenas de imagens. Esse é um mapa jamais seria visto se não fosse tratado, né? Mas ele é bastante didático e permite compreender a dimensão que é o que nós estamos tratando no momento. Eu acho que aí, se a gente entrar na questão da geografia política, nós vamos ver definições culturais e realizadas pelos países, né, para se posicionar perante a Amazônia, para tomar posse, se responsabilizar pela Amazônia. Primeiro, que ela está retalhada em 8 países. Eu acho que o termo melhor seria retalhada, porque ela não há uma justificativa, senão política, histórica, pela sua divisão, né? Originalmente, o Tratado de Madrid, em 1750, né, definiu a maior parte dos contornos, mas só no começo do século XX, quando o Brasil acaba ficando com o Acre, a questão do Pirahara com a Guiana Inglesa, que era a Inglaterra, a questão da Guiana Francesa, enfim, as diferentes divisas do Brasil, a própria divisa entre Equador e Peru, que o Brasil foi mediador, elas vão ser definidas no começo do século XX e tem ainda questões entre países, tem questões entre Equador e Peru, são questões importantes, e áreas de conflito, enfim. Mas, do ponto de vista brasileiro, a sua geografia política está definida e temos na Amazônia, né, indo pela ordem alfabética, né, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, França. Não é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um departamento da França. É a França que está ali, né? Até tem uma brincadeirinha de que qual é a divisa maior da França, né? As pessoas pensam, é Espanha, é Alemanha, enfim, Itália. Não, é com o Brasil. A maior divisa da França é com o Brasil, na Guiana Francesa. E temos também a Guiana, que é a antiga Guiana Inglesa, o Peru, o Suriname, que é a antiga Guiana Holandesa, né? E a Venezuela. Então, são os 8 países amazônicos, que inclusive fazem parte do Tratado Amazônico. Nenhum desses países tem menos de 40% do seu território no bioma. Isso é muito importante. Se a gente voltar lá no mapa, né, nesse primeiro mapa, a gente vai ver, por exemplo, acima do Amapá, que esses países que são as Guianas, como a gente ainda se refere, eles se referem, são 100% dentro do bioma amazônico. A Venezuela tem uma boa parte, a Bolívia, que está aqui ao sul, né, ao sudoeste, é a que tem menos porcentagem do seu território, que é cerca de 40%. O Brasil tem mais de 50%, depende como a gente falar, se a Amazônia é legal, o bioma amazônico, né? Então, esse é um fato extremamente importante. E no caso da Amazônia Legal, como eu comentei, ela tem 4 biomas, né? O bioma Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e a região costeira e marinha, né? A Amazônia Legal, né, ela foi definida por uma Constituição, né, em 53, a Constituição de 53, e que definiu o paralelo 16 para o Mato Grosso. Depois foram feitos ajustes também, em função até da própria criação do Estado de Tocantins, né? Ajustou-se a questão do meridiano 44 para o Maranhão e a questão do que ficou para Tocantins, e Goiás não está na Amazônia no novo ajuste que foi feito. E então, hoje, a Amazônia tem 5,1, Amazônia Legal, 5,1 milhões de quilômetros quadrados, que representa praticamente 60% do Brasil, são 59,78% do território. Então, eu acho que essa foi a introdução às dimensões amazônicas. Até a próxima.